E agora, gostaria de convidá-los a assistir e participar do nosso terceiro keynote do dia, que discutirá sobre economia. Para mediar as perguntas e respostas relativas ao tema, convidamos ao palco o Tiago Eilert Soares, mestrando em Estudos de Desenvolvimento pela London School of Economics e membro da comissão organizadora do evento. Na sequência, temos a honra de convidar ao palco o senhor Marcelo Guaranis, atual secretário executivo do Ministério da Economia. Marcelo possui graduação em Economia e Direito, especialização em Direito Econômico e das Empresas e mestrado em Direito Público. É servidor de carreira e já atuou como diretor de Regulação Econômica e diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Também ocupou a subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Sejam bem-vindos. Alô? Tá funcionando? Alô? Ótimo. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui em Oxford, mas também daqueles que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Mas, em especial, gostaria de agradecer pela presença do secretário executivo do Ministério da Economia, o senhor Marcelo Pacheco dos Guaranis. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de começar, eu gostaria de destacar brevemente como é que vai ser a estrutura desse keynote. A gente vai ter uma apresentação de aproximadamente 30 minutos por parte do secretário, então o tempo restante vai ser concedido para o público para uma interação. Antes da apresentação, eu gostaria brevemente de destacar a narrativa que vai embasar as nossas discussões aqui no fórum, que é a seguinte. Após 2 décadas de forte crescimento, o Estado brasileiro vem enfrentando nos últimos anos um momento de crise econômica e agravamento da situação fiscal, como consequência de deficiências estruturais e forte desequilíbrio de suas contas públicas. Graves problemas sociais e desigualdades persistem nesse contexto, limitando a qualidade de vida de diferentes camadas da população e agravando a situação de minorias populacionais em situação de risco e desvantagem. Desse modo, permanece o desafio de formulação e implementação de reformas socioeconômicas e ajustes fiscais que possibilitem uma trajetória sustentável para as contas públicas brasileiras, simultaneamente protegendo e empoderando camadas sociais mais pobres e vulneráveis do país. Quais são os projetos e compromissos que o Brasil precisa adotar para garantir o equilíbrio de sua economia de forma eficaz e equitativa? Em conformidade com os princípios do Brasil Forum UK 2019, a reflexão sobre essas questões exige participação ampla e um diálogo aprofundado entre diferentes atores e setores da sociedade brasileira. Convidamos o secretário executivo do Ministério da Economia, o senhor Marcelo Pacheco dos Guaranis, para compartilhar sua visão sobre os possíveis caminhos para a promoção de uma gestão de gastos e recursos mais eficiente e inclusiva no Brasil. Muito obrigado. Vou ficar em pé aqui atrás. Bom, primeiro agradecer o convite, agradecer uma honra estar aqui presente nesse Brasil Fórum no Reino Unido. Já tinha ouvido falar algumas vezes, estava até no país, eu acho que no último que vocês fizeram, mas infelizmente não tive a possibilidade de vir. Visivelmente é um ambiente com muita pluralidade, com muito debate, e eu espero que nesse momento de interação que eu vou ter depois dos 30 minutos iniciais da fala não sejam distribuídos tomate e ovos, porque a posição do Ministério da Economia tende a ser sempre mais animada, polêmica, eu acho que é para isso mesmo que a gente está aqui, para fazer grandes discussões, explicar o que é o trabalho, o que precisamos fazer. Agradecer a Maria Helena, que já me deixou bem aquecido ali no painel inicial. É bom para já acordar e já preparar para falar. Bom, minha intenção aqui, e o que me foi pedido, é explicar um pouco do que estamos fazendo, qual é a estratégia geral para a economia, qual é a estratégia geral do ministro Paulo Guedes, neste governo, no governo Bolsonaro, para que a gente possa fazer o país voltar a crescer. A agenda, discutimos muitas agendas aqui. Ontem o Caio trouxe algumas informações sobre produtividade, já competitividade. A intenção é mostrar qual é a estratégia geral. A estratégia do Ministério da Economia é muito mais ampla que só a do Ministério da Fazenda. O Ministério da Economia ficou muito maior. Vou explicar isso um pouco. Mas antes disso, eu vou colocar um pouco de slides com algumas informações e diagnósticos. É a parte da apresentação que eu vou falar um pouco, trago verdades. Qual é a situação que estamos hoje, por que estamos onde estamos,
qual é o nosso diagnóstico, visto por alguns indicadores. O primeiro indicador é esse, despesa primária do governo central, em porcentagem do PIB, né? Nem todo mundo aqui está acostumado a usar gráfico. O gráfico é só para demonstrar, não vou entrar muito em dado, é só para a gente entender alguma coisa. A gente está gastando muito dinheiro perante a nossa riqueza, né? PIB é quanto nós temos, a nossa despesa primária é quanto estamos gastando, descontado os juros. A gente está aumentando muito a relação do que a gente gasta nos últimos anos em relação ao PIB, né? E como estamos vendo, sem necessariamente ter um resultado adequado no gasto, com um retorno para a população. Segundo slide de diagnóstico, é o nosso grau de abertura em relação ao PIB per capita. Aqui é o grau de abertura, aqui é o PIB per capita dos países, aqui é uma linha que mostra mais ou menos a tendência, a correlação entre as duas coisas. O Brasil está bem aqui embaixo. O Brasil é um país muito fechado no seu comércio exterior. A gente importa pouco, exporta pouco, isso tem alguns efeitos para a gente. Um dos principais efeitos é a nossa produtividade. Nossa baixa concorrência na nossa economia, a nossa baixa competitividade, leva a uma baixa produtividade. A gente foi crescendo um pouco até a produtividade, no começo dos anos 2000, chegamos aqui em cima em 2015, mas agora estamos nos mesmos níveis de 2009 em produtividade. Quanto conseguimos produzir com os fatores que temos no país, tem caído a relação. É ruim, sinal que a gente está conseguindo gerar menos riqueza pelo que nós temos. O senador Cid Gomes colocou pontos muito importantes agora de gasto público, como gastamos nosso dinheiro de forma adequada para dar bons resultados, né? Isso aqui é um pouco isso. Como é que nós estamos conseguindo fazer com que os nossos fatores de produção na sociedade gerem bons resultados? Estamos mal. Temos também uma outra informação importante, uma complexidade tributária absurda. O país, a gente não precisa falar, todo mundo paga imposto, aqui sabe como é complexo, mas mais do que a gente que paga imposto, nosso imposto de renda, quem produz paga uma estrutura tributária impressionante. Em complexidade tributária, no ranking de facilidade de pagar impostos, o Brasil ocupa a 84ª posição de 190 países. Isso é o tanto de horas que nós gastamos para pagar as nossas taxas de contribuição. É muito tempo. A gente não tem só o custo alto do tributo. A gente tem um custo que a gente chama na economia de transação. Demora muito tempo para a gente pagar tributo. A gente gasta estruturas das nossas empresas para poder pagar tributo. É complexo. Como é que eu invisto? Como é que eu ganho dinheiro num país como esse? Esse exemplo, para mim, esses dados, para mim, são muito interessantes. O indicador de competitividade global do Fórum Econômico Mundial ele é composto por 12 pilares. Eu vou focar só no pilar instituição. Uma pena que eu preparei esses slides já antes, talvez com as informações desses 2 dias eu pudesse botar outros pilares aqui que são interessantes da gente trazer também para chegar no nosso diagnóstico. Mas esses, para mim, são bem emblemáticos já. O Brasil, no último indicador, que pega 2017 e 2018, está em 80º lugar de 137 países em competitividade, né? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que a gente está caindo. Né? 2013, 48, em 2014 estávamos em 56º, 2015, 57º, 2016, 75º, 2017, 81º, a gente parou de cair. Essa é a boa. Estamos mal, estamos caindo, piorando a nossa competitividade, mas paramos de cair na última avaliação. Mas estamos muito mal, mesmo perante os nossos iguais. Quando a gente compara os países da América Latina, o Brasil está em 8º lugar dos países da América Latina em competitividade. Com os BRICS, nós estamos em último lugar, ou seja, mesmo entre os nossos iguais, nós temos baixa condição de competitividade. O pilar de instituições ajuda a explicar um pouco a atuação do governo, como o governo está interferindo ou não nessa competitividade, né? No pilar de instituições, nós estamos em 109 e tem alguns pontos que para mim são importantes, interessantes da gente detalhar. O primeiro é confiança pública, confiança do povo nos políticos, né? A gente está em último lugar. De toda a amostra que temos, de 137 países, o país está em último lugar. Isso gera vários problemas, né? Se as pessoas não confiam... O político aqui também envolve o governo, o poder executivo. Se o povo não confia no político, independe de qual é o político, qual é a situação, qual é o partido, você tem dificuldade de mostrar e fazer o povo confiar no resultado do seu trabalho, né? Como é que eu vou mostrar para vocês que a gente está tentando fazer um trabalho num determinado sentido ou no outro para chegar a um determinado resultado se vocês não confiam em quem está preparando isso para vocês, seja o parlamento, seja o executivo? Isso é um problema muito sério. A gente tem que tentar retomar a confiança das pessoas para que as pessoas acreditem que o governo está trabalhando para eles, né? E não por qualquer outro valor. Mas é um problema sério de percepção da gente se o governo está indo para o caminho certo ou não. Segundo
pilar que eu acho interessante, do pilar instituição, é a eficiência do gasto do governo. A gente está em 133 de 137 países. Né? Senador, também na sua fala agora sobre educação, o senhor mostrou a riqueza do Estado, quanto se gasta e qual o resultado. Não necessariamente gastar mais, e a gente viu que a gente está gastando mais no primeiro slide, significa melhores resultados se a gente não tem eficiência, se eu não tenho um bom resultado para cada real que eu estou botando. Cada real do povo, que é o dinheiro do governo, é o dinheiro do povo, que eu vou aplicar em alguma coisa, eu tenho uma baixíssima eficiência do meu gasto governamental. Peso da regulação estatal. O Brasil está em penúltimo lugar dos 137 países. A gente tem muita regra. A gente faz regra para tudo, todos os dias. O Thiago comentou minha experiência profissional, eu sou do Ministério da Fazenda, tive 7 anos na ANAC, na Agência de Aviação Civil, e lá a gente fazia reunião de diretoria toda terça-feira. Toda terça-feira aprova uma regra, toda quarta-feira a gente bota no Diário Oficial, quarta-feira está todo mundo tendo que cumprir. E a regra pode ser aumentar o tempo de um piloto para ser treinado de 30 horas para 60 horas. E ele vai ter que cumprir no dia seguinte. Isso é um custo imediato na vida dele, no custo da atividade dele. Né? E o exemplo das agências, as agências têm isso mais ou menos estruturado, até a forma de discutir, consegue pensar melhor no impacto antes de gerar uma regulação, mas a gente tem inúmeros órgãos reguladores que fazem regras todos os dias e que não pensam nas regras antes de fazer e acabam gerando isso, um peso absurdo da regulação na cabeça do cidadão, na cabeça de quem vai produzir. Só em comércio exterior, a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, fez uma análise e viu que a gente tem 27 órgãos reguladores que incidem sobre a atividade de comércio exterior. Se alguém exporta um produto aqui, ele tem que olhar 27 reguladores diferentes para ver se as regras não estão mudando para impactar na vida deles. Isso tudo é dificuldade que a gente tem da gente conseguir fazer a atividade econômica funcionar. E outro que eu acho também muito interessante é a nossa transparência do policy making do governo, né? Da nossa forma de fazer políticas públicas. Não é transparente. Como nós decidimos, como nós fazemos, o que nós vamos fazer com o dinheiro público, também não é claro. Estamos em 127 de 137 países. Né? Como é que a gente decide como é que eu vou gastar um dinheiro público? Eu vou criar uma nova política. Vou fazer uma nova política pela primeira vez, um determinado senador vai lá, conversa com o presidente para criar uma nova política. Que dados ele leva para poder mostrar essa nova política e tomar a decisão política? Como é que eu faço essa avaliação do gasto no primeiro instante para poder criar políticas públicas? Eu sempre dou o mesmo exemplo, que para mim vai se aplicar bem, vocês vão entender, mas como uma forma de que eu dou exemplo em vários locais, eu vou fazer aqui porque eu acho que no Reino Unido eu nunca tinha feito. Então, por exemplo, o nosso senador Expedião Amin, um representante da minha categoria, vai criar o programa Cabelo para Todos. Os carecas vão ficar super felizes com o programa Cabelo para Todos, vamos encher a cabeça dos carecas. Ele chega para o presidente e fala, presidente, vou encher de careca o Palácio do Planalto. Nós somos muitos, nós somos uma categoria unida, a gente vai conseguir encher bastante, vai dar voto, vai agradar a bancada dos carecas e vamos fazer uma cerimônia. Né? E vou pegar dinheiro público e vou dar para careca botar cabelo. Eu preciso de careca botar cabelo? Eu estou tranquilo, eu sou careca há muito tempo, eu estou tranquilo com a minha calvície. Mas é isso que eu preciso gastar dinheiro público? Isso é uma maneira jocosa de contar uma política pública, mas muitas políticas são feitas de forma parecida. Eu vou agradar um determinado setor que tem uma determinada bancada que vai me ajudar, e essa bancada não necessariamente é a melhor forma de eu gastar dinheiro público. E a gente chega numa situação que a gente está hoje, que tem várias políticas que não são avaliadas, a gente não avalia na hora de criá-las, e depois que cria, terminar com uma política pública que atende uma determinada bancada, um determinado grupo de interesse, é quase impossível de você fazer sem o grupo inteiro reclamar. Né? Então, isso para a gente é muito basilar do diagnóstico que nós temos. Nós estamos há muito tempo, independente de partido, gastando dinheiro público mal, gastando muito dinheiro público e gastando da forma inadequada, não vendo quais os resultados que tem do gasto. A gente está há muito tempo criando regras de uma forma ruim, criando regras que atrapalham a sociedade, que não atendem os objetivos. Eu estudo regulação muito, eu sei para que eu preciso regular. A gente cria regra para tudo, muito além do que a gente precisa de fato regular. Isso gera o que a gente está vendo, uma economia que não consegue se desenvolver, não consegue crescer, não consegue produzir, as pessoas desistem de investir no país, seja investidores de fora ou investidores de dentro. Tem muita gente que está saindo do país para investir em outro local, porque está desistindo, dada a situação dos custos de investimento, dos custos de tributo e da complexidade do sistema. As regras mudam o tempo inteiro. Como é que a gente faz isso mudar? Esses são os dados iniciais, mas é um pouco do que nos leva a trabalhar numa estratégia geral. Né? A gente tem um lado bom, né? Gastar melhor, regular melhor,
pensar melhor antes de fazer, são coisas que dependem da gente. A gente consegue fazer umas grandes ações, e de novo, o exemplo do Ceará com a educação, para mim, é muito impressionante, senador, porque é de fato uma referência, né, de como focamos em políticas públicas adequadas, mensurando resultado, mensurando gasto, vendo onde que a gente está, de fato, alocando o recurso de forma necessária para que a população precisa, e o indicador melhora. Não tem mágica. Não é fácil, é simplesmente aplicar uma técnica de que o mundo inteiro já faz para poder ver onde que a gente está gastando o dinheiro do povo. A nossa estratégia no Ministério engloba tudo isso, né? Engloba uma mudança do patamar no país para melhorar a produtividade, para melhorar a competitividade, para melhorar as condições de produção dos indivíduos e das empresas, né? Eu conheci o ministro Paulo Guedes no final de novembro. Primeira vez que ele conversou comigo, eu estava só vendo os movimentos, trabalhava na Casa Civil, como o Thiago mencionou, e ele me perguntou: o que você está achando disso tudo? Eu falei: do quê? Da fusão dos ministérios, né? A gente juntou o Ministério do Planejamento, Fazenda, MIDIC, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Trabalho e Previdência, né? São 5 ministérios, Previdência já tinha sido fundido pelo presidente Temer no governo dele. Eu falei: eu estou achando sensacional, porque juntar toda, apesar do tamanho, juntar isso tudo dá um rumo só. Juntar Planejamento e Fazenda, para quem conhece o governo, sabe que eles batem cabeça em todas as decisões e discutem, e viram discussões, e acabam sendo decisões subótimas. Tem áreas replicando a mesma coisa. E você discute com um, discute com outro, e às vezes você não chega no resultado adequado. Botou tudo dentro do mesmo ministério. Eu boto o ciclo orçamentário dentro de um ministério só. Quem prepara orçamento, quem gasta orçamento e quem avalia. Eu vou falar um pouco para frente. E juntar um MIDIC, né, Indústria e Comércio, junto com a Fazenda, para mim é sensacional. Minha origem é concorrência, eu trabalho com concorrência e regulação minha vida toda, e a dificuldade de debate com a área que trabalha com políticas públicas de indústria é que muitas vezes quem faz política pública de indústria tende a proteger mais o mercado, porque sabe que as condições de competitividade não são adequadas. O Brasil tem muito tributo, tem muita complexidade, então não deixa abrir o mercado, enquanto a área de concorrência do Ministério da Fazenda quer sempre abrir o mercado. Essas coisas, o resultado é sempre nunca abrir, a gente ficar parado discutindo anos e anos aberturas de mercado. Então, para mim, são sensacionais. As duas coisas eram sensacionais de se abrir, de se fazer. Difícil, obviamente, é cuidar disso tudo, né? O Ministério ficou um ministério de 47 mil pessoas, 21 secretarias, mas, de novo, uma forma de a gente fazer a política econômica andar toda no mesmo rumo. Não é ter um super ministério, um super ministro, essa não é a nossa intenção. E sim dar a mesma orientação para todas as áreas de política econômica para que a gente consiga fazer uma transformação efetiva na sociedade, sem os conflitos inerentes dessas discussões. O Ministério ficou, então, estruturado por desafios. São 7 áreas, com 7 desafios, que eu vou enumerá-las aqui rapidamente para a gente poder fazer qualquer debate que vocês quiserem depois. Primeira é a área da Fazenda, né, com a secretaria, são 7 secretarias especiais, a gente chama de vice-ministros, então, Fazenda, Gestão, Desburocratização e Governo Digital, Produtividade, Competitividade e Emprego, Privatização e Desinvestimento, Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Receita e Previdência e Trabalho. A Fazenda, onde acho que a professora já colocou bem, né, onde vê o gasto, onde segura o dinheiro, é a função clássica do Ministério da Fazenda. Essa função está dentro do Ministério da Economia, mas é uma das 7 pernas só. Onde que segura gasto, o debate da semana é contingencia ou corta, né? Acho que é o debate da educação da semana. Também tende a ser matemático, né? Eu vou gastar mais se eu tiver mais dinheiro. Se eu recebo menos dinheiro, eu tenho que gastar menos, né? É difícil fazer esse controle com os demais ministérios. Todo ministério chega pedindo recurso, mesmo sabendo que a gente não tem. Todo ministério pede recurso para essa função mais vital, dizendo que aquilo vai parar se a gente não conseguir dar o recurso, descontingenciar ou liberar o recurso. De novo, eu tenho que ter os melhores instrumentos para poder fazer essas avaliações. Mas a Fazenda, ela é responsável por isso, para fazer o equilíbrio fiscal. A gente vê quanto de receita a gente está recebendo e de quanto a gente pode gastar para atingir os nossos resultados. Na Fazenda, a gente botou todo o ciclo orçamentário. Um pouco técnico, burocrático, mas a Secretaria de Orçamento, pela primeira vez, está no mesmo lugar da Secretaria de Tesouro. Quem planeja o que vai gastar está com o mesmo chefe de quem executa o gasto. Isso é muito legal, para facilitar a comunicação entre as áreas. Em quem prepara o orçamento e vai avaliar do lado como a execução está sendo feita. Essas duas áreas estão juntas todos os dias agora. E a gente já tinha sido criada no governo Temer, mas agora bota também no mesmo ciclo e junto uma área para avaliar o gasto.
Então, para fazer exatamente isso aqui que a gente criticou, que aparece de crítica no nosso diagnóstico, a gente avalia mal o dinheiro. Então, temos uma área só para fazer avaliação de políticas públicas, avaliação de gasto público, para avaliar antes de uma política nascer, quais são os resultados, para a gente focar melhor no resultado de uma política antes dela começar a rodar, e fazer uma avaliação periódica. Países em grau de desenvolvimento muito parecido com o Brasil têm sistemas de avaliação infinitamente melhores que os nossos. Reino Unido é de chorar, você vê o sistema dos caras, é tudo ligado, sistemas, todos os ministérios estão ligados no Tesouro, já estão ligados no TCU daqui, o cara clica, vê a bolinha que mostra qual tem maior gasto. A gente não tem esse nível de avaliação, estamos chegando lá, mas por trás disso tem avaliações de fato que se fazem sobre os resultados. O Brasil não tem essa sistemática ainda, a gente vai criar, mas Colômbia, México, Chile, são países que já têm políticas e rotinas de avaliação de gastos para verificar se a gente está botando o dinheiro público onde realmente nós precisamos. Essa é a primeira área. Segunda área é a Previdência, né? Bem na pauta, bem emocional no momento atual, onde estamos fazendo a discussão da nossa reforma mais importante para o gasto, não necessariamente para a estruturação da economia. Previdência é onde nós gastamos muito dinheiro de uma forma cada vez mais descontrolada nos últimos anos e, por isso, é o principal ponto que temos de discutir no começo de um governo. Tem várias formas de se fazer esse debate, tem vários aspectos que estão sendo discutidos e, obviamente, o parlamento é o melhor local para fazermos isso. Mas um exemplo que, para mim, é interessante de fazer, e quando a gente faz fora do país, aqui é todo mundo brasileiro, mas fora do país, explicar para um estrangeiro como um funcionário público ganha sua aposentadoria, é algo impressionante. A gente explicar e eles entenderem, não tem quem não fique chocado. Eu sou funcionário do Tesouro, entrei no Tesouro em 2001, meu primeiro salário era R$3.000. Desses R$3.000, R$2.000 eram minha aposentadoria. Se eu me aposentasse naquele momento, supondo que eu me aposentasse naquele momento, R$2.000 seria a minha aposentadoria, 2/3 do que eu recebia. O salário da minha categoria foi aumentando por negociações durante todos os últimos anos, passou de 3 para 4.500, de 4.500 para 6, de 6 para 9, de 9 para 11, 9 para 12, para 15, para 16, para 18, hoje é 18.000. Um recém-formado, como eu, quando passei para o Tesouro, passar hoje para o Tesouro Nacional, ele ganha R$18.000, primeiro salário dele. E o quanto que se ganhava, que era o 2/3 que iria para a minha aposentadoria, passou a ser integral. Porque a categoria, também é um termo técnico-burocrático, deixou de ser o seu salário, sua remuneração, mais sua gratificação, para ser tudo subsídio. E passou a ser o integral. A luta foi justamente para botar isso na aposentadoria. Então, meu contrato de trabalho, meu começo de vida, era ganhando R$3.000, e desses R$3.000, só 2 é a minha aposentadoria. Hoje, para quem começa, é R$18.000. Então, não é possível que seja justo, né? Esse contrato não é justo. Contrato de trabalho a gente assina em qualquer lugar, a gente assina no governo também. Segundo exemplo, o final de carreira deve estar em 26.000, né? 18 para 26. 18 é muito para quem começa, 26 talvez não seja muito para quem termine, dependendo de onde você está. O achatamento e as discussões de carreira também fizeram que a proximidade entre o começo e o fim diminuísse muito. Então hoje, o começo e o fim são 13 anos. Então eu tenho 41, eu estou em fim de carreira, eu sei fisicamente, mas fim de carreira profissionalmente há 5 anos. 5 anos já. E eu vou ficar, se na regra atual, me aposenta com 60 anos. Então, eu vou ficar recebendo salário de fim de carreira por muito tempo ainda, por mais de 19 anos ainda. Está desequilibrado, né? O meu contrato não era esse no começo. Além disso, se eu me aposentar com os R$28.000 hoje, 26, R$27.000 hoje, do meu salário final, com 60 anos, eu vou continuar ganhando isso o resto da minha vida. E isso, se explicar para qualquer pessoa fora do Brasil, a pessoa não consegue entender como é possível. E se as pessoas que estão trabalhando negociarem e passarem de 27 para 35, eu também vou ganhar 35. É infechável, a conta não tem como fechar. E a conta não tem como fechar pela gente mesmo. Foram os servidores que foram negociando seus salários cada vez mais altos, sem pensar e sem calcular o efeito disso, se isso está dando retorno para a sociedade, se isso está sendo adequado, qual o retorno para o cidadão que ele está tendo. Então, essa discussão é extremamente importante de nós fazermos. Óbvio, o servidor público é uma parte da reforma, né? Temos outros problemas que estamos discutindo conjuntamente, mas é uma parte emblemática. Terceira área, gestão, desburocratização e governo digital, com a função principal de tornar o Estado mais eficiente, mas mais voltado para o cidadão. Para o cidadão. A nossa preocupação é como o cidadão vê o Estado, como é que a gente facilita a vida dele, como é que a gente desburocratiza, como que permite que as pessoas invistam.
Então, eliminar a burocracia ineficiente, colocar o cidadão no centro das decisões, avaliar os gastos com o próprio governo, né? O que a gente gasta de veículos, de viagens, de prédios, né? Toda essa otimização, a gente gasta, tem muito desperdício, estamos cortando bastante, mas tem muita coisa para ser feita, e também avaliar a carreira do servidor. Isso que eu expliquei agora, de entrar ganhando 18, né? As distorções grandes que nós tivemos nos últimos anos, tem que ser reavaliado. Faz sentido ganhar muito menos quando começa, para ganhar mais no final, dependendo do seu desempenho, dependendo do seu retorno, que a gente possa ser avaliado pelos nossos resultados também. Quarta área é uma área de privatização e desinvestimento. Também tem sido um foco muito grande do ministro Paulo Guedes discutir qual a necessidade de termos tanta participação do Estado em tantas coisas. Temos 138 empresas estatais federais. Temos 418 empresas federais, estaduais e municipais estatais. Então, é muita coisa. No número da OCDE, nós somos os top do número de um país com empresas estatais. É uma excessiva presença do Estado na economia, onde não necessariamente precisa. Ontem, quem foi Helena Landau, que comentou sobre até a Constituição, qual é o mandato da Constituição. Tem uma discussão jurídica, de fato, podemos fazer, doutora Raquel. Mas tem mais do que isso, assim, faz sentido a gente ter essa presença. Toda vez que eu tenho uma empresa estatal participando da economia, eu deixo o seu concorrente privado pensando, mas faz sentido eu concorrer com uma estatal, porque ela vai ter muito mais pujança, ela não vai falir, vai ter mais aporte do Estado. Então eu acabo chamando a economia, fazendo crowding out, que é afastando as pessoas que estão querendo investir, elas se afastam daquilo. Eu diminuo a concorrência num setor que tem uma empresa estatal. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. O principal direcionamento dessa área é verificar, de fato, olha, qual o tamanho do Estado que nós precisamos continuar tendo, tamanho de ativos, para que a gente possa reduzindo os ativos para pagar a dívida. Ontem também no debate não dá para pagar dívida com tudo que se vai vender. Então, de fato, o ministro Paulo Guedes diz que na década de 80, se a gente vendesse todas as empresas, a gente pagava toda a dívida. Hoje, se a gente vender, a gente paga... acho que é 1/3, 1/4 da dívida. Então, a coisa está diminuindo bastante. Não paga toda a dívida, mas diminui o quanto de dívida a gente tem. E mais, diminui a necessidade de recursos que nós temos. Né? Diminui o recurso com o pagamento do servidor, fazendo uma previdência mais racional, diminuindo o tamanho dos ativos que nós precisamos, nós conseguimos fazer outra coisa. Conseguimos diminuir o tamanho das receitas que precisamos. A gente paga muito tributo, porque a gente tem uma estrutura muito grande, muito ineficiente. Como é que eu faço uma reforma tributária se eu não penso como eu gasto? De novo, não tem fórmula mágica, é matemático. Se eu gasto muito, eu tenho que cobrar muito. Se eu vou gastar mais, eu tenho que cobrar mais. Para eu poder cobrar menos de tributo de todo mundo, eu tenho que gastar menos. A gente tem que gastar de forma mais eficiente. Então, a quinta área é a Receita Federal, que está isolada só para fazer a reforma tributária. A reforma tributária, ao meu ver, é a reforma mais importante e estrutural para a gente destravar a economia. A tributação é muito complexa, com muitas regras de regulação feitas a todos os dias, que a gente não consegue prever, não consegue calcular o impacto, e gera um impacto muito grande para os setores. Eu recebo no Ministério da Economia vários setores que, um dia para o outro, tem um novo entendimento da receita que muda completamente a forma do setor trabalhar. Não dá para ser assim. Como é que eu consigo investir num país? Como é que eu consigo colocar o meu dinheiro, se eu tivesse, para fazer um investimento em alguma empresa, se eu não sei as regras, se eu não sei como vai ser, eu não sei qual vai ser o retorno? Isso não faz sentido. Sexta área, produtividade e competitividade. É uma área que está preocupada em buscar como que eu consigo ter mais concorrência, como eu consigo melhorar as condições de competição de toda a nossa economia, setores específicos, mas todos estão vindo ao mesmo tempo, trazer suas demandas. A área que a gente chama da missão é Search and Destroy. O Carlos da Costa, que é o secretário disso, vamos procurar quais são as barreiras à concorrência e aumentar essas barreiras. Tem várias que estão no Congresso esses dias, por exemplo, capital estrangeiro de empresa aérea, uma que eu já discuti por ser da ANAC tanto tempo. No Brasil, a gente tem restrição de estrangeiro para investir em empresa aérea. Isso faz com que a gente tenha 4, quase 3 empresas, as pessoas paguem passagens cada vez mais caras. Não faz sentido. Não faz sentido aumentar essa concorrência, permitir. Da parte regulamentar, a gente abriu tudo o que podia para poder ter mais concorrência. Ainda faltam aspectos legais que geram uma inibição da concorrência no transporte aéreo, por exemplo. Semana passada, eu dei uma entrevista para o Estadão, que foi animada, porque a manchete, obviamente, a manchete é a parte mais chama atenção, né? Todos querem ser funcionários públicos. Né? E o que eu queria dizer era o seguinte, eu fiquei 2 anos e meio na Casa Civil e toda semana eu recebia setores produtivos e todos querem a mesma coisa. Quero mais proteção do meu mercado, eu quero um subsídio só para mim, eu quero isenção só para o imposto que eu pago.
E tem gente que chega a pedir demanda constante. Eu quero uma demanda constante, ou seja, cara, você não quer esforço nenhum, você não quer concorrência nenhuma, você é ser funcionário público. Né? Funcionário público médio, não vou falar de todos, funcionário público médio, ele está ali, não tem a mesma produtividade do funcionário privado, não vai ser demitido, o salário dele vai ser recebido ao mesmo tempo, às vezes tem de aumento e no final da vida vai ganhar sua mesma aposentadoria para o resto da vida. Não dá. Então todo mundo quer ser o funcionário público médio, né? Não vários que estão aqui, ou o meu caso, que trabalha 14 horas por dia, esse não é o médio, mas o médio é aquele que não tem grande esforço. O setor privado não pode ser assim. A gente tem que buscar ter concorrência para a gente melhorar a nossa situação. É uma inversão do que a gente está trabalhando agora. A nossa situação a gente não tem recursos para dar. Ao invés de buscar um subsídio para você, uma isenção para você, vamos trabalhar para todo mundo. O que a gente tem que fazer para melhorar a competitividade de todo mundo? Para que o Brasil possa ser mais competitivo, para que você possa investir com menos custo, para ter mais retorno, para vender produto mais barato para todo mundo, porque a gente paga o dobro de preço de qualquer produto que qualquer pessoa compra fora, porque tudo é muito caro. Não faz sentido. Então, como que a gente trabalha nessa estratégia? Já tem várias frentes sendo trabalhadas e estamos investindo nos próximos meses. Com isso, a gente consegue abrir a 7ª área, que é comércio exterior e assuntos internacionais, e no gráfico que eu coloquei do nosso grau de fechamento, abrir a nossa economia. Para abrir a nossa economia, eu tenho que, de fato, dar condições de competitividade. Dar condições de competitividade é melhorar a concorrência, reduzir tributação. Não dá para esperar uma coisa para começar outra, tem que ser tudo sendo feito ao mesmo tempo, para as coisas irem se pressionando. No setor aéreo, a gente teve muito essa discussão. Como é que eu abro o setor aéreo se as pessoas não têm se as empresas não têm o mesmo grau de competitividade? Essa discussão na época da Varig, como uma parte da equipe, da turma é muito jovem, muita gente talvez não tenha voado de Varig, né, ministro? 2005, 2006, ela faliu, ela fechou, começou a diminuir as operações, e a discussão naquela época era como é que eu vou viver sem a Varig? Aquela estrelinha nos nossos olhos, voa para 90 países, e tem talheres, né? Se a gente tem um bom serviço, era ótimo de fato, mas 1/3 da população tinha acesso a transporte aéreo. Isso não é serviço público, isso não é transporte aéreo. Com a abertura, a Varig infelizmente fez a descontinuidade da sua prestação de serviço, mas a gente tem 3 vezes mais passageiro no país hoje voando. O povo voa, o preço diminui pela metade. Essa é a discussão que a gente tem que fazer em todos os setores. A preocupação é com uma empresa ou com a população, ou com o cidadão ter acesso aos serviços. É óbvio que isso nada pode ser feito de uma forma disruptiva. Então, a orientação do ministro é que a gente faça tudo de forma gradual. Tanto a diminuição dos subsídios, a redução das isenções, a abertura do mercado, ela tem que ser feita de forma gradual, para que não tenha disrupção da economia, né? Não queremos, afinal de contas, que as pessoas não confiem no Estado. A gente precisa que as pessoas vão entendendo a importância do Estado, das políticas que nós estamos trabalhando. Uma segunda objetivo dessa área é a discussão da OCDE, né? O embaixador Cozendé hoje falou bastante sobre isso pela manhã. Mas a OCDE é importante para a gente ter referenciais internacionais de políticas públicas para que a gente possa fazer melhor, voltando ao nosso diagnóstico. Na OCDE a gente discute políticas públicas em todas as áreas, discute com todos os países que já passaram por essa discussão, que estão no nível de desenvolvimento maior, e para a gente é importante, na hora de usar a nossa discussão, ter esse referencial para que a gente não se perca mais nas nossas discussões de políticas públicas no país. Então, em resumo, reforma da Previdenciária é o nosso principal gasto, com trajetória crescente nos próximos anos, e por isso é o principal objetivo que a gente tem agora pela frente de atacar. Isso trabalha e ajuda o nosso equilíbrio fiscal. Com o equilíbrio fiscal maior e com a melhoria da eficiência dos gastos do governo, a gente tem espaço para poder fazer uma reforma tributária. Reforma tributária tem ganho para todo mundo, né? Aumenta a competitividade, aumenta a produtividade, diminui nossa carga pessoal e para empresas, e a gente consegue fazer uma abertura da economia ao mesmo tempo, né? Esse ciclo tem que estar todo junto, essas coisas têm que ter todas concatenadas ao mesmo tempo, para que a gente possa ter os benefícios adequados da economia. Temos 5 meses de governo quase, né? A reforma da Previdência, que é o principal objetivo, ela está indo bem a discussão no Congresso, é uma discussão nova, diferente, com pessoas novas de todos os lados, tanto no Executivo quanto no Legislativo, mas que entendemos que a gente conseguiu endereçar o assunto mostrando para a sociedade a importância dela, né? E aí volta para a importância das evidências, dos argumentos, da racionalidade na discussão. É isso que a gente tem tentado buscar fazer em todas as frentes. Com esse ciclo todo, a gente entende que a gente consegue ter uma trajetória de crescimento constante, consistente, né? Crescimento importante para o país, porque gera mais emprego, gera mais renda, gera mais investimento e beneficia o cidadão, né? Aquilo que todos discutindo em todos os painéis. A importância da gente ter o cidadão como centro das nossas decisões.
Obviamente é uma pauta, se a gente for entrar no debate liberal, não liberal, ultraliberal, neoliberal, que a gente fez ontem, eu estudei Direito e Economia e fiz as duas coisas em escola que discute se era liberal ou não, análise econômica de direito ou análise jurídica da política econômica. Para mim não importa muito o caminho. Importa o seguinte, quais são os dados, quais são os fatos, quais são as evidências, onde que a gente quer chegar. Então, mais do que isso, é uma economia racional, né? Racionalizar, de fato, para ver quais são os objetivos que a gente quer chegar. O debate é o que precisamos fazer com os recursos que temos e o que podemos fazer e como que a gente foca isso melhor para as coisas prioritárias, para a educação, para a saúde, para a segurança. O ministro tem batido nesse ponto todos os dias. É liberar recurso público para a gente atacar no que precisa, tendo os resultados adequados. Como ter resultados cada vez melhores com as nossas políticas públicas, como gastar melhor o dinheiro do povo com as coisas que o povo realmente precisa e não um setor específico, né? O povo, todo mundo, o cidadão. Avaliação constante de políticas públicas e de regulação é importante da gente criar o ciclo. Nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado muito em criar os instrumentos para fazer essa avaliação. A MP da Liberdade Econômica, recém-emitida pelo presidente, faz com que haja no seu artigo 3º análise de impacto regulatório de todas as regras novas que forem criadas. Isso é revolucionário. Parar para pensar antes de fazer uma regra é muito importante, para a gente não criar regras que gerem só custos, sem sentido. Então, a partir de agora, a gente vai ter que implementar isso na economia como um todo. E a importância da consistência do debate, a importância da gente usar os dados e evidências, né? Quando a gente não usa dado e evidência, vira achismo, vira discussão religiosa. A gente não está para discutir religião, a gente está para discutir economia, resultados e melhores práticas de políticas públicas. Então, para a gente possa colocar o cidadão, né, de novo, e não grupos específicos, no centro das nossas decisões, fazendo uso do dinheiro povo, do que mais importa para o povo. Esse é o nosso grande objetivo com essa pequena estratégia nesse grande ministério, né, nesse novo governo. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês todos, né, e me colocar as perguntas e os bombardeios agora. Muito obrigado. Secretário, muito obrigado pela apresentação. Acho que o senhor destacou pontos importantes que a gente já pode ver, vão embasar bastante as nossas discussões. Antes de abrir para as perguntas, aqui como moderador, eu gostaria de utilizar a posição para começar com uma pergunta. O senhor mesmo destacou que possui vasta experiência com a regulação e fiscalização do setor público, secretário. E agora faz parte, claro, de uma equipe do Ministério da Economia que tem como objetivo avançar uma agenda de reformas bastante ambiciosa para, de acordo com o governo federal, aumentar a competitividade e o ambiente de negócio nacional. Um dos pilares, claro, é a reforma da Previdência, né, que para ser aprovada necessita de 2/3 de votos no Congresso Nacional para você estar fazendo uma alteração constitucional, né? Secretário, o que vai acontecer se o governo não conseguir avançar essa reforma? E por que a gente pode esperar que o governo pode avançá-la em um momento de polarização de ideias e fragmentação política, que é exatamente o tema do Brasil Fórum 2019? Pergunta tranquila. Eu acho, bom, temos parlamentares, ex-parlamentares aqui presentes que sabem melhor dizer como é que está a relação do governo com o Congresso, né? Eu sou um observador com alguma experiência de governo só. Eu acho que a gente está num mundo muito diferente do que a gente tinha, né? Muitos pesquisadores aqui, é interessante ver como quem pesquisa consegue ver tendências, mas tem determinados momentos de ruptura, de quebra de paradigma, que é mais difícil a gente verificar tendências, né? Como é que eu verifico se a tendência de voto vai ser a mesma do ano passado, né? O mundo mudou bastante. Acho que já no final do ano passado, eu trabalhava com o ministro Padilha, eu já via que ele, que era o homem das previsões perfeitas, já estava tendo um pouco mais de dificuldade, porque a forma de pensar, de discutir no Congresso e de interferência das mídia social e da forma de comunicação horizontal mudou bastante. Eu acho que a gente está nesse momento no governo, né? Essa eleição, com o grau de renovação que já teve, já mostra isso, tanto no Executivo quanto no Legislativo, e requer um novo rearranjo. A gente está a menos de 5 meses do início do governo. Ainda está no rearranjo, né? Tanto do Executivo quanto do Legislativo, né? Num jogo diferente, não é o jogo tradicional que se tinha, é um jogo que, olha, determinados espaços já foram ditos que não vão ser feitos, né? Então, acho que é uma discussão muito forte, foi a discussão da como foram nomeados os ministros no primeiro instante, quem que vai ser ministro do quê, qual o espaço que se dá para negociação política, foi delimitado o espaço. Olha, desta forma eu não quero fazer essa política, isso é uma discussão política, mas respondendo sobre o impacto disso na negociação com o Congresso,
nos dá incerteza de qual vai ser o jogo. O jogo anterior a gente sabe qual é o resultado. O jogo atual a gente está verificando o resultado. Mas do ponto de vista de negociação da reforma, eu acho que ela está avançando. E está avançando por um ponto principal do que eu tenho, da mensagem que eu trago. Trazer as evidências, trazer o debate, trazer a importância da discussão. Independente do partido, da ideologia, mostrar que é insustentável a trajetória de gastos que a gente está, é importante para a população ver. E a gente tem visto que a população tem entendido. A população, o Congresso, óbvio que tem os debates de um ponto ou outro, se a gente discute BPC, não discute BPC, mas assim, a importância da aprovação da reforma da Previdência para a sustentabilidade dos gastos, eu acho que as pessoas entenderam, né? Então, a gente não vê a possibilidade de não ser aprovado, acho que dado o entendimento que todos já fizeram de que é importante ter uma reforma. A discussão é qual é o efeito dela. O ministro tem sido muito preciso na necessidade do efeito de 1 trilhão. Né? Qual 1 trilhão de efeito? Para 1 trilhão de efeito tem uma mudança cultural importante que ele espera conseguir patrocinar, que é a mudança da poupança do cidadão. O cidadão se preocupar com a sua poupança no futuro. Né? E aí é o regime de capitalização, também que gera um belo debate, que não está instituído agora, só está aberta a possibilidade, mas para que, se a gente conseguir ter uma potência de economia de 1 trilhão com a reforma de agora, é possível começar um regime de capitalização, que aí muda a forma como o cidadão, desde o começo, tem que tomar conta do seu futuro. Né? Você mesmo é responsável por guardar o seu dinheiro. E, obviamente, as pessoas que não têm condições de guardar, o Estado tem que resguardar isso. Isso está dentro dessa discussão. Então, objetivamente, nós entendemos que ela vai ser aprovada. Se não for aprovada, é uma situação que a gente vai continuar com a mesma trajetória de despesas, então a gente tem que repensar toda a forma de cuidar das despesas. Né? O Estado vai, provavelmente, não dar conta de continuar com essas despesas dessa forma. O ministro já colocou até o plano B dele, que é a desvinculação, desobrigação de todas as despesas obrigatórias da Constituição, para que a gente possa aí ter flexibilidade. Se a despesa de previdência vai continuar crescendo, eu tenho que ter flexibilidade para reduzir outras despesas. Não é o ideal, a gente diminuir educação, saúde, mas se necessário for, a gente tem que fazer. De novo, não tem mágica. O dinheiro é finito, as demandas são infinitas, a gente tem que conseguir concatenar as duas coisas. Obrigado, secretário. Bom, nós vamos abrir então agora para as perguntas. Talvez 3 perguntas em bloco para a gente começar, talvez uma em cada setor. Nós temos, você por gentileza, a senhora também por gentileza, e uma lá atrás, temos um amigo lá atrás também que... Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela palestra. Meu nome é Andresa, eu sou professora aqui na Universidade de Oxford e vim da escola pública. Então, eu queria começar assim, aproveitando o gancho do painel anterior. Bom, toda política pública ela tem ganhadores, ela tem perdedores, direto ou indiretamente, a curto, a médio e a longo prazo. E o senhor falou de questões de corte, contingenciamento. E falando um pouco sobre a questão da educação, existe uma complexidade. Por exemplo, se a gente cita as cidades universitárias, quando a gente tem mudanças na educação, você acaba gerando um efeito cascata de aluguel de residência, de transporte, todo um setor econômico que acaba sendo afetado. Então, eu gostaria de saber como está sendo esse diálogo nesse momento de reformas do governo para falar sobre esse efeito cascata, a curto, a médio, a longo prazo, em cidades que têm perfis diferentes, né? Se essa discussão ela tem sido feita. E ainda, eu queria perguntar sobre as dificuldades que o senhor mencionou sobre investimentos, sobre empresas, e como esse setor, por exemplo, a educação, ele acaba tendo essa direção de receber um investimento maior das empresas, mas essas empresas elas estão vivendo um momento de gargalo. Então, como conciliar essas agendas? Vamos pegar 3 perguntas, talvez. Posso fazer aqui? Sou eu. A minha pergunta é bem objetiva e é quase um pedido ao Ministério. Eu peguei 3 frases do Marcelo, que ele disse ao longo da palestra, para reforçar a importância da minha pergunta / pedido. Você disse o seguinte, Marcelo: me importam os dados, os fatos e as evidências. E eu fico muito contente. Eu não me apresentei, eu sou Cristar D'Águila, diretora da agência Lupa e fact-checker, checadora de fatos no Brasil. Essa frase combina muito com o que eu faço todos os dias da minha vida nos últimos 5 anos. Você disse também que quando a gente não usa dados e evidências, vira achismo, discussão religiosa. Concordo perfeitamente. E com dados temos resultados melhores para políticas públicas.
concordo também perfeitamente, fico muito feliz que a gente tem esse elo. E aí vem a minha pergunta. No dia 10 de abril, o ministro Paulo Guedes anunciou um corte de 25% no censo do ano que vem. E anunciou que serão feitos questionários menores, com menos perguntas, e, estranhamente, se acredita que a gente não vai perder informação com isso. Eu não consigo entender como isso é possível. O ministro Paulo Guedes, nessa mesma anúncio, ele diz que quem pergunta muito descobre muito. No meu entender, o que a gente mais precisa é descobrir mais sobre o Brasil, né? Então, eu queria entender o seguinte. Primeiro, o corte do censo 2020 está realmente mantido, Marcelo? Segundo, as séries históricas vão ser mesmo destruídas? Quais séries históricas serão destruídas? Quais séries históricas eu vou perder no meu dia a dia? E terceiro, jura por Deus que isso vai acontecer? Eu falei não sem religião. Pelo amor de Deus, né? Assim, não é possível que se eu e você, que pensamos igual, vamos permitir, com a colaboração de todos que estão aqui, que a gente perca informações e dados sobre o Brasil. A gente vai perder essa também? Não, nós não vamos. Isso, por favor. Olá, Marcelo. Parabéns pela sua palestra. Meu nome é Júlio, eu sou empreendedor no Brasil e estudei na LSI há 3 anos atrás, quando o Fórum foi fundado. Eu já montei uma empresa no Brasil e já montei uma empresa aqui no UK. Quando eu fui abrir a empresa aqui no UK, em um dia a empresa saiu. Quando eu estava no Brasil, quando eu mandei o contrato social para a Giucesp em São Paulo, porque o número do apartamento do meu sócio estava diferente do original, a Giucesp mandou de volta. Isso demorou mais de 1 mês para poder sair o contrato social, fora todas as outras burocracias que existiam dentro daquele processo. Isso porque São Paulo é provavelmente o estado que tem a maior celeridade na abertura de empresas, né? E, recentemente, o governo soltou uma série de princípios relacionados à liberdade econômica, que, ao meu ver, são muito importantes, eu concordo muito com elas, mas eu não consegui ver alguma prática relacionada àquilo, né? O que aquele princípio vai se materializar realmente para empreendedores, para que no futuro a gente tenha o maior número possível de empresas sendo abertas, empregos sendo gerados e assim uma economia mais dinâmica. Obrigado. Pode falar outra. Tá. Bom, vamos lá. Andresa, eu só não peguei o finalzinho da sua pergunta sobre o Fundeb. É que eu não entendi o que você estava querendo dizer. Não, o Fundeb foi o que eu ia falar depois. Mas deixa, eu pego aqui no caso, eu vou junto. Políticas públicas têm ganhadores e perdedores, cortes em contingenciamentos, efeitos cascatas e as discussões sobre isso. Explicação, eu tive que fazer explicação pública essa semana até sobre contingenciamento e corte, né, para a gente conseguir entender. E, de novo, a lógica é importante todo mundo entender, né? Quando a gente faz nosso orçamento, o orçamento do ano, ele é uma previsão das despesas que nós imaginamos ter, dada a previsão da receita que nós imaginamos que teremos. As coisas já não fecham, tá? Porque eu quero gastar muito mais do que eu acabo prevendo de receita. A previsão de receita é a previsão dos tributos, né? Como é que o governo recebe seu dinheiro? Majoritariamente através dos tributos. O que a gente faz bimestralmente? A gente faz um relatório para verificar se as receitas estão realmente entrando como a gente imaginava, para que a gente possa ver se eu preciso fazer algum ajuste nas despesas. Se não, no meio do ano eu não conferi isso, eu não vou ter dinheiro para fechar o ano. Então tem que fazer esse controle bimestralmente. Eu vejo se as minhas receitas entraram, paro, consigo continuar com aquelas despesas que eu tenho, e aí mantenho a trajetória, seguro ou corto. São as 3 opções que nós temos. Ou, de repente, não, vou ter mais do que eu estava prevendo. O que aconteceu no primeiro bimestre? A gente verificou que as receitas estavam 2% abaixo do que imaginado. É pouco, 2%. Não é muito, mas é muito quando pensa no discricionário, quanto nós podemos pensar no que vamos gastar. Então, nós precisamos parar e fazemos como se faz todo ano. O que aconteceu esse ano não foi diferente do que acontece todo ano. Para o recurso, olha e vê, eu não vou ter dinheiro dessa trajetória, eu não vou fechar meu ano. Então, eu seguro o recurso para poder
ver lá na frente eu posso liberar de novo se eu tiver mais receita. E a gente espera que o segundo semestre tenha mais receita. Não só as receitas derivadas da mudança de expectativa com a reforma da Previdência, mas como outras coisas que nós estamos colocando para o segundo ano, como os grandes leilões de petróleo, a discussão da cessão onerosa, que quando a gente coloca no orçamento, a gente bota o nível inicial de um leilão. Se eu boto um leilão de 10 bilhões e o leilão dá 80 bilhões, isso não estava orçado. Aí vira uma receita nova que eu não tinha previsto. Entendeu? Então a gente tem que ficar fazendo esse controle. Isso é administrar, né? Como a gente deveria administrar a nossa casa, a gente tem que administrar o governo. Na hora que eu faço esse contingenciamento, eu vejo, de novo, não é corte. Se é o corte, é que eu já sei que eu não vou receber receita, eu tenho que cortar o orçamento de todo mundo. Contingenciamento, eu tenho uma previsão, eu recebi menos dinheiro agora, pode ser que eu receba mais na frente, eu seguro um pouquinho que eu estou liberando para todo mundo. Eu fiz isso dentro do Ministério, e aí sou eu que faço, e a gente fez isso juntamente com a área política do governo. Essas decisões são tomadas entre o Ministério da Economia e Casa Civil para tomar a decisão de vou contingenciar enquanto, para que a área política tenha noção, porque senão... A professora Maria Helena sabe, tudo vira o Ministério da Economia. E não é, a gente só está ali cuidando do dinheiro, não estou fazendo mágica. Né? Nessa decisão por enquanto, contingenciamento para todo mundo. Isso não é diferente do que se faz todo ano. O debate esse ano ficou mais inflamado. Mas o que se faz, vocês enfrentaram contingenciamentos no governo Temer, como se enfrentou no governo Dilma, como se enfrentou no governo Lula, você contingencia para depois liberar mais recursos. Esse contingenciamento, a cada pasta recebe seu contingenciamento e administra dentro da sua pasta. Né? É isso que está sendo feito agora. Então, esse recurso significa que não vai existir? Não. Significa que a gente está esperando só a receita voltar para a gente poder liberar de novo. Como cada um... E os efeitos cascata, obviamente, eu saber onde que eu seguro cada recurso para poder verificar qual é o melhor efeito, é uma parte de avaliação de políticas públicas que a gente tem que ir aprimorando. Cada um está fazendo. Ali, eu não tenho detalhes técnicos, senhores, dos gastos do Ministério da Educação, tá? Mas são gastos... Fala. Eu tenho um problema, até gostaria de falar, que é o seguinte, as universidades federais, os institutos federais, os hospitais universitários, eles estão congelados no custeio desde 2015, basicamente, que eles não têm aumento. Todo ano tem contingenciamento, é verdade. Então, o primeiro problema que eu vejo foi muito mal anunciado pelo MEC. O ministro quis enfrentar, ao invés de anunciar como uma coisa normal, que aconteceu no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, no Temer, e sempre acontece, ele anunciou como um enfrentamento. Isso já traz uma dificuldade. Agora, o mais difícil que eu vejo, ministro, secretário, é um diálogo com as universidades e com os hospitais universitários para dizer exatamente isso que você acabou de dizer. É um contingenciamento, na medida em que nós formos recuperando, isso vai retornar para o orçamento de custeio, que está apertado. Se os hospitais universitários pararem em setembro, para o SUS, vai ser um desastre gigantesco. Se as universidades e institutos pararem, o prejuízo também é muito grande, por falta de dinheiro para pagar conta de luz, segurança, etc. Tem gordura? Pode ter gasto mal feito, sempre tem, né? Mas que há um congelamento do discricionário desde 2015, é verdade. Mas isso para todo mundo também, Marilena. Acho que todo mundo está com uma dificuldade de aumento do gasto. Então, assim, e todo mundo está fazendo o seu dever de casa, que é o seguinte, carro oficial, por exemplo. O carro oficial cortou de todo mundo. A gente hoje usa Uber Governo. Então, isso é um primeiro corte. Café, água, garçom. Então, são várias contas que nós tínhamos, viagens, que a gente começa a cortar. Esse, de novo, é dinheiro do povo. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo com o dinheiro do povo, senão eu tenho que aumentar o tributo do povo. No MEC, eu não vou discutir especificamente as ações do ministro. Então, eu conheço o ministro desde o começo do ano, tenho visto os esforços que tem feito. Como eu te disse, a equipe técnica, eles levaram alguns dos meus assessores agora, né, que eu minha equipe recém-formada foram para o MEC para ajudar. É uma turma que está em pauta de avaliação de política pública, de avaliação de gasto, trabalhando com educação, usando como referência o modelo do Ceará. Eles têm toda essa preocupação na cabeça e o que já foi anunciado até pelo secretário Vogel, que eu vi antes de embarcar sexta-feira, foi: nós estamos recebendo as universidades para ver quais são os gastos específicos, que eu já entro na resposta da Cris, quais são os gastos específicos no fluxo para a gente soltar. Porque como é que funciona com qualquer ministério? E o Ministério da Economia, a gente sabe que é assim. O Ministério tem um programa mais importante dele. E tem várias outras contas. Viagem, contratos, limpeza, consultoria. Ele não corta nenhum desses
ele corta do que é mais importante dele. Porque ele sabe que na hora que esse dinheiro for acabar em setembro, ele vai conseguir liberação do recurso e não precisa congelar o resto dos investimentos. Isso é tática de qualquer orçamentário, de qualquer ministério. A gente está atento, a gente precisa ajustar isso. Tanto que próximos ajustes a gente já tem que fazer também nas rubricas, para não deixar as pessoas mais, poxa, congela a viagem internacional para a gente manter o que é essencial para cada ministério. Cada ministério tem que ser essencial, preservado, não pode ser interrompido. Agora, a gente tem que ir cortando as nossas despesas administrativas, que são muito grandes, né? E tem despesas que a gente não lida, tipo aumento do servidor. Aumento do servidor esse ano, minha carreira continuou tendo aumento, mesmo eu estando em crise, por um aumento negociado há 4 anos atrás. O problema das universidades e dos institutos. Sim, a folha de pagamento de todas as universidades é importantíssima, as pessoas entenderam isso. As pessoas estão ficando com menos recursos para pesquisa, para manutenção, porque as pessoas estão ganhando muito mais. Como eu contei a minha história, também lá, não só professores, que precisam ser bem remunerados. A discussão não é precisar, faz sentido se a gente está em crise. Então essa é a discussão. Entrando no censo, Cris, porque a discussão é parecida. Eu estou particularmente por dentro, porque a Suzana, que é a presidente nova que entrou, ela de fato tem uma tese sobre como utilizar os dados. A ideia é não descontinuar, eu também não conheço detalhadamente as séries do que era pedido e do que é novo, mas sabe-se que o que era pedido tem muito custo, o que precisa ser de fato acompanhado na avaliação deles é menos do que aquilo tudo que se tinha. Então, eu não sei qual vai ser a transformação da série anterior para a série nova, mas eu imagino que tenha que se preservar o máximo possível de informações essenciais para o que se quer buscar. E é isso que ela tem informado, ela conversou com o ministro Paulo Guedes, mas além disso, ela ainda estava preocupada com o contingenciamento dela, porque o contingenciamento dela tinha deixado para ela, salvo engano, tinha sido 82% ou 87% do contingenciamento, e estava gerando um problema dentro, as pessoas estavam preocupadas, olha, não vou conseguir nem fazer o censo, mesmo novo o censo, né? Esse caso especificamente, como eu vi o drama, a preocupação dela, e como ela também está fazendo um trabalho de alteração, eu fui ao IBGE semana retrasada, conversei com os servidores, gravei um vídeo para o pessoal para explicar, olha, contingenciamento e corte, essa explicação toda de novo. A atividade essencial de vocês e o censo é essencial para as políticas públicas do país, a gente não vai descontinuar, vai ter recurso. Se o contingenciamento está feito agora, é justamente por isso, que eu tenho que tecnicamente demonstrar que eu estou cortando de algum lugar para poder botar depois. E o censo, o desembolso, não é agora. Ela trouxe para a gente o fluxo de desembolso dela para me mostrar quanto que ela precisa por cada mês e a gente vai liberando recurso. Então, não descontinua, não tem corte ou contingenciamento que impacte na realização do censo. De fato, tem uma mudança de metodologia que ela está adotando e aí eu não entro na seara porque eu não conheço do assunto. Tá? Não vai acontecer. Não haverá não, haverá contingenciamento, já está contingenciamento, a gente só liberou mais recursos de acordo com o que ela precisava do fluxo, mas e continua tendo contingenciamento. O problema é o seguinte, como eu posso percebendo receita em setembro, outubro, novembro, eu não preciso liberar agora, porque agora eu preciso de coisa, tem ministério, sei lá, Ministério da Saúde que precisa de um recurso agora. Então eu olho, não, esse aqui está precisando de agora, é dinâmico o negócio, eu vou vendo no tempo. Senão todo mundo pega todo o dinheiro, gasta o máximo possível para precisar de mais na frente. Como a gente, de novo, não avalia bem nossos resultados, não avalia bem nosso gasto, a nossa forma tradicional de fazer administração orçamentária é gastar o máximo de orçamento possível. Todo gestor orçamentário, no final do mês, no final do ano, tem que gastar tudo, porque senão ano que vem não vamos dar o mesmo orçamento. Isso é ruim. Aí o cara faz compra de computador, faz um treinamento desnecessário, um bando de viagem para poder gastar o orçamento dele. Entendeu? É meta, exatamente. Por gentileza, para a gente... Desculpa. Júlio, um dia espera em São Paulo, princípio da liberdade econômica, como você vai embasar? São Paulo, de fato, é um exemplo bom de Doing Business, tanto que o Doing Business é São Paulo e Rio, a gente está muito focado em tentar melhorar eles para melhorar nossos indicadores, mas usando as experiências de lá para o país inteiro, né? Então a ideia é extrapolar de lá para que a gente possa implementar nos outros países, nas outras cidades, também a melhoria de Doing Business. A MP da Liberdade Econômica está num contexto de discussão um pouco maior. A gente criou um grupo de juristas, a gente criou um grupo de discussão com os grandes juristas administrativos e econômicos para discutir medidas para melhorar o funcionamento da economia. A gente começou com liberdade econômica, tinha um PL um pouco mais amplo para isso. Mas tiramos ali uma parte mais específica para, primeiro, declarar aqueles direitos e dar princípios importantíssimos para agora. Ou seja, não podemos criar mais regras que criem autorizações desnecessárias, a não ser por segurança e saúde, né? Tem mais um ponto, segurança e saúde pública,
Mas as outras autorizações, as outras exigências, a gente não pode mais. O efeito imediato vai depender da nossa cobrança, vai depender do trabalho da doutora Raquel, que vai ter que nos ajudar a cobrar que as empresas não façam, que os reguladores não criem regras desnecessárias. Mas é um começo de uma mudança de cultura, tá? Mas é uma declaração muito importante, que nós não podemos criar regras desnecessárias, exigências desnecessárias, autorizações desnecessárias. E, de novo, o artigo 3º, para mim, como um grande defensor da melhoria regulatória há um bom tempo, é muito importante. Exigimos agora que seja feita análise de impacto regulatório. Criar uma regra nova, pensa antes de fazer a regra. Explica para a sociedade por que você está fazendo, por que eu estou tomando uma decisão, por que eu estou regulando o mercado. Podia estar desregulado. O princípio básico é todo mundo pode investir em qualquer coisa, trabalhar com qualquer atividade, a não ser que eu vá gerar algum perigo. A gente inverteu isso muito. Eu controlo todas as atividades, crio regras para todas e a pessoa não consegue investir. É coisas simples. Então, esse é o principal ponto. Botar um basta, criar a necessidade de análise de impacto regulatório e os ganhos a gente espera que sejam vindos nos próximos anos. Tá? Ótimo. Cara, obrigado. Nada. A gente tem tempo para fazer mais 2 perguntas em bloco. Gostaria, por gentileza, se o ministro pudesse fazer a pergunta. E mais uma pessoa lá de trás, por gentileza, você que está levantando. Boa noite. Não está. Você tem um... Alô, tá bem. Guaranis, já nos conhecemos de antes e nenhuma surpresa na sua competência e objetividade em que você aborda os assuntos. É um reconhecimento. Em segundo lugar, devo dar uma posição, sim, eu entendo que é fundamental e nós precisamos de uma reforma da Previdência. Mas a questão que eu vou lhe colocar remete à sua primeira resposta, a primeira questão que foi colocada. O governo Bolsonaro não se dispõe a construir uma coalizão partidária, multipartidária estável. Eu não conheço, e já tenho uns aninhos, já sou um tanto ou quanto velhinho, eu não conheço nenhum governo que não tenha construído uma maioria multipartidária estável e tenha conseguido impor a sua agenda. Pior, não conheço governos que, não tendo fazendo isso, tiveram sucesso ou terminaram bem. Ora, na medida em que o governo se nega a construir essa coalizão, né, eu queria dizer que, mesmo sendo defensor da reforma previdenciária, eu acho que ela fica muito difícil. E o que tem acontecido é que o governo tem sofrido repetidas derrotas, né, como acabamos de ver recentemente o que aconteceu na convocação do ministro da Educação, que, aliás, não existe na história nada parecido a isso. Quer dizer, nunca um ministro, e eu fui 3 vezes ministro, né, e o Cid também sabe o que é isso. Eu fui convocado. Não, você foi, eu sei que você foi, eu estava lá, inclusive, até lhe elogiei. Eu estava lá. Convoquei. Não, ele esqueceu que eu depois fui cumprimentá-lo. Esqueceu. Mas veja só, o que eu estou dizendo é que nunca aconteceu de que um ministro... primeiro, não existe a figura do convite constitucionalmente. O que existe é a convocação. O Congresso criou uma gambiarra, que é para não constranger o ministro. Então, você não faz a convocação, faz o convite, o ministro vai. O que eu estou dizendo que nunca existiu é um ministro ser convocado num dia e no outro dia. E isso ser 370 votos a favor da convocação e 80 ou 72. Isso nunca existiu. Isso é verdade. Isso nunca existiu. Então, a minha posição, muito mais uma preocupação, não é? Veja o que nós vamos ter na próxima semana. É muito provável que uma parte dessas medidas provisórias que estão lá, elas venham a cair. Eu não estou falando da 870, mas é provável que aconteça isso. Tá? E, além disso, existe a questão do crédito adicional, por conta da regra de ouro, né, que é exatamente os 270, 286 bilhões, se não me engano. Né? Então, concluindo, a minha pergunta é o seguinte: em que você embasa o seu otimismo, que eu gostaria de tê-lo, tá certo, em termos da Previdência, com essa situação? Se você se nega a construir dentro do Congresso, tá certo, uma maioria multipartidária, repito, estável, tá certo? Desculpe, eu não vejo como, tá certo? E outra coisa, o presidencialismo de coalizão não é uma invenção, não é uma engenharia social ou política.
Não é que o Fernando Henrique, o Lula, o Itamar teve, de repente, eu vou fazer o presidencialismo coalizão. O presidencialismo coalizão é um label, é um rótulo teórico que encobre uma realidade da dinâmica e da estrutura partidária e política do país. Seja a sua fragmentação política, seja a hiperconcentração de recursos que você tem dentro do Executivo Federal, seja o fato de que o Congresso Nacional tem uma pauta, tá certo? Que tem tudo a ver com os aspectos locais, e o presidente da República geralmente tem uma pauta nacional, daí surgindo tensões, daí a necessidade de construir uma maioria estável, como eu disse, que é o presidencialismo de coalizão. Encerro dizendo o seguinte: se não tem isso, em que você ancora? E não tem, e eu não vejo nenhuma perspectiva de fazê-lo, e espero que venha a fazê-lo, tá certo? Torço para que o faça, em que você ancora o seu otimismo, que eu gostaria que você me inoculasse dele. Obrigado, ministro. A gente só vai pegar a outra pergunta também. Olá. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Eu escrevi aqui para tentar ser rápido. Eu sou o Vinícius, eu sou mestrando em Migrações e Relações Interculturais. O senhor mencionou a reforma tributária. Eu queria perguntar um pouco sobre ela. Foi um projeto no ano passado para a Câmara, para reduzir 9 impostos no IBS, né? Para uma simplificação, teoricamente, uma simplificação dos impostos. Mas essa questão ela não ataca, acho que a principal questão da reforma tributária, que seria a regressividade do modelo, porque você tem uma alta incidência dos tributos indiretos, e aí você tributa consumo ao invés de renda. Basicamente, isso envolve muito mais os mais pobres, como aparentemente, aos olhos do público, é o que as reformas que o governo está propondo está influenciando. Enfim, a gente tem uma tributação direta que é basicamente 1,45% do PIB. O imposto de renda, a gente falou do CDE do Brasil, ele também tem uma baixa expressão de arrecadação, tem muitos desonerativos, é o 48º lugar dos 57 países da OCDE. Enfim, a tributação direta é baixíssima. Eu queria saber se o governo e o ministro Paulo Guedes, quando pensam em reforma tributária, vão pensar em fazer tributação direta e não atingir os mais pobres. E também, só mais um comentário. Um segundo comentário seria que eu queria saber se o senhor também tem ideia de que a Fawcett Society ela fala que a mudança em public spending ela atinge principalmente mulheres, e também tem a questão de gênero e raça na mudança de public spending. Eu queria saber se essa mudança no gastos públicos ela está levando em consideração essas questões de gênero e raça na questão de reformas de governo. Eu não entendi o final, desculpa. O que indica que tem impacto sobre gênero? Vou voltar rapidinho. Então, um estudo também está... Pode ser mais rápido lendo, eu acho, né? Que a Fawcett Society ela aponta que mudanças em public spending elas prejudicam mulheres de 3 formas. São a maior parte entre os usuários de serviço público, são a maioria dos empregados no setor público e assumem muitas das funções que o Estado deixa de prover no ambiente doméstico em trabalho não pago. Eu queria saber como o governo está avaliando os impactos sociais desses cortes por critérios de raça e gênero. Sim, pode ser que não esteja. Agradeço só um breve comentário ainda, além de parabenizar efusivamente a apresentação, realmente muito esclarecedora. Guaraniza, sobre o sistema previdenciário, porque está muito claro, creio eu, para as pessoas que observam, e pelo que você falou também, particular do sistema público, mas do sistema de repartição também, que ele é insustentável e precisa ser alterado, e esse colchão de 1 trilhão precisa ser criado. Mas pouco parece chegar às pessoas, principalmente os mais jovens, a importância de migrarmos para um novo sistema de capitalização, porque, para mim, ou de poupança garantida, que é um nome mais politicamente afável, né, para os ouvidos das pessoas, para mim, me parece que isso é ainda mais importante do que resolver o problema previdenciário, que é de médio prazo, né, de conter o déficit, o rombo nas contas públicas e recuperar a credibilidade da nação, porque esse sistema que vai garantir que a nova geração possa ter uma aposentadoria no futuro. Porque, sinceramente, eu tenho 33, mas quem está entrando no mercado de trabalho hoje, 18, 19 anos de idade, e pensa em se aposentar, que são muito poucos, sabe que o INSS é insustentável e que não vai ter aposentadoria mantendo esse sistema de agora. Então, como fazer para que as pessoas tenham a consciência de que, se não migrarmos para um novo sistema, esse sistema de seguridade social que aí está no Brasil hoje simplesmente não vai mais existir no futuro? Obrigado.
Vamos lá. Ministro Raul... Eita, desculpa. Boa conselheira. É o mestre. Ministro, obrigado pela pergunta e pelo elogio. O que leva meu otimismo? Né? Eu acho que, de novo, é difícil a gente ver quando a gente está no meio do jogo e quando a gente está acostumado ao jogo. Né? Eu acho que essa é muita dificuldade. Eu tento, até nas discussões regulatórias, disrupção, essa discussão de como o mundo muda, como muda o meu modelo, como é difícil eu saber quais são os efeitos. Eu realmente acredito que a gente está na construção do novo efeito. É óbvio que a gente tem todas as teorias políticas possíveis e todo o nosso histórico, mas a gente está discutindo um novo modelo de relação, né? O que tem por trás, de fato, da intenção, minha pasta hoje é economia, não mais a Casa Civil, mas o que tem, de fato, a intenção do Palácio, acho que é eles que sabem, né? Como eles estão tentando construir uma nova estratégia, o que é revelado, o que não é, mas uma nova forma de relacionar com o Congresso, eles que estão definindo qual é a melhor forma para eles, né? São eles os responsáveis pela articulação política. Algumas vezes têm tentado jogar para a gente, não eles, mas os parlamentares, vários têm tentado negociar conosco direto e nós temos deixado muito claro que, olha, é a Casa Civil que faz essa estratégia. A estratégia de negociação é essa. Se você quebra o negociador, você quebra a estratégia. Então, eles têm uma estratégia de negociação que a gente está respeitando e seguindo aqui. O que nós temos visto? Diferente das discussões nos governos anteriores, essa dá mais trabalho para o debate, né? Então, a reforma da Previdenciária, de fato, temos que ir para o debate. Então, acho que o ministro Paulo Guedes é um ótimo debatedor. Vai, senta, conversa, fica 8 horas, discute os pontos, não só na audiência, que é televisionada e fica mais evidente para todos nós, né? E, na verdade, aparece na televisão só os momentos de maiores conflitos, mas não se percebe toda a parte de explicação. Mas eu tenho presenciado todos os dias os esforços de explicação de todo mundo para convencer as pessoas. Então, temos recebido todos os estados, todos os governadores, independente de partido. Várias bancadas têm ido lá, organizadas em conversas menores, né, de menos 10, 20, dependendo do público, para sentar com o ministro, para ele explicar com o Rogério, com a equipe. Né? Já desenvolvemos personagens, Mickey da Previdência, quem já não conheceu, Bruno Bianco, sigam no Instagram, no Twitter, é um mestre da comunicação, era um assessor do ministro Padilha também, né? Está lá agora explicando, ele explica com LOL, ele explica com Slime, como é a reforma da Previdência, está tentando fazer de todas as formas, deixar mais transparente o debate. Eu acho que essa é uma diferença do debate. É um debate que dá mais trabalho, porque ele tem que ser convencido. Então, a gente vai convencer as pessoas, explicar. Se eu tiver que fazer isso em todos os debates, dá muito trabalho, mas é isso. E aí volta para o mote principal da apresentação. Apresentar os motivos, as justificativas, as evidências. Para mim, é a melhor forma de a gente construir uma coisa mais duradoura. Sempre que eu faço alguma coisa no joelhaço, né, ou só na canetada, é muito fácil eu voltar. Quando eu explico, quando eu evidencio, quando eu fundamento, quando eu registro, para a pessoa fazer diferente, ele tem que contra-argumentar, ele tem que mudar a fundamentação, tem que me apresentar um novo argumento. Então, a mudança baseada em evidências é mais consistente. Então, meu otimismo é intrínseco, eu preciso ver. Mas eu acredito que o debate está mais nivelado. As pessoas estão entendendo a importância. O debate está na rua, o debate em todos os locais que você vai. Né? No clube, né, almoçando, as pessoas param e fazem as perguntas. Então, acho que é isso, né, a gente construir, melhorar o nosso debate. Vinícius, reforma tributária, imposto ano passado, apresentação que foi feita, regressividade do modelo. Bom, a beleza do Ministério é que tem um secretário executivo no mesmo nível 7 secretários especiais. Foi o que me facilitou aí, porque se eu tivesse que cuidar de 20 secretarias, ia ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu posso jogar sempre a não especialidade de cada assunto, né, para o secretário responsável. Mas a reforma tributária, ela tem um princípio. A gente não estudou ainda, a gente não tem apresentação até interna do modelo que está sendo trabalhado pelo secretário Marcos Sintra. A gente sabe os princípios, que a gente já validou. Então, nos princípios estão, em primeiro instante, a simplificação. Então, unificar o máximo possível dos tributos federais, para que a gente possa melhorar a forma que as pessoas entendam o tributo e diminuir essa complexidade de regras. Muitos impostos indiretos, em cascata, gerando complexidades interpretativas, são um problema. Então, a gente já entendeu isso e tem que deixar o mais simples possível. O avanço disso ainda está em discussão, né? A gente já viu alguns debates sobre tributa pagamento, não tributa. Isso ainda está até um debate público, acho que interessante. Obviamente, todo mundo é preocupado com progressividade, regressividade, é algo que a gente tem que analisar, mas o principal foco, no instante, é a unificação
dos tributos para simplificar. Essa é a primeira leva. Quando a gente conseguir espaço fiscal, a gente fazer uma redução da carga, né? Politicamente é sempre difícil, porque eu tenho que tentar atrelar isso. Porque toda vez que eu tiver espaço, as pessoas querem gastar mais, mas a gente tem que atrelar para poder reduzir a carga. Então, esse é o ponto que a gente está trabalhando agora. No próximo mês é onde a gente pretende detalhar internamente para começar a fazer discussão com o Congresso. Paralelamente, o Congresso já tem uma reforma que está no Congresso, que já envolve estados, né? A nossa preocupação com a dos estados é o grau de complexidade para aprová-la. Eu acho que a reforma é tão importante como a previdenciária. Se ficar muito complexo aprovar uma que envolva estados, vamos trabalhar numa federal, que a gente mostrando como simplifica, os estados vão tender a seguir. Então, faz parte dessa estratégia, é o que a gente tem visto até agora, mas tem que ser conversado com o parlamento. Sobre public spending de gênero, cara, a gente não faz nem direito à avaliação das políticas públicas normais hoje, né? Então, assim, a minha preocupação maior, quando a gente começou a fazer essa discussão sobre avaliação do gasto, as pessoas começam a travar. Ninguém que tem seu gasto garantido quer mexer no seu gasto. Ninguém que tem seu mercado garantido quer mexer no seu mercado. Isso é natural, vale tanto para os subsídios quanto para as eventuais políticas que estão sendo dadas de renda direta. A gente tem que avaliar o resultado. A gente tem que avaliar se está dando um efeito bom. Se vamos tomar a decisão de descontinuar ou não, é outra coisa. A primeira coisa é a avaliação. Até para a gente mostrar, olha, tem um efeito para uma determinada minoria, para um determinado gênero, para uma determinada característica, um segmento da sociedade, mas que precisa ser mantido. A gente tem que poder avaliar, tá? Mas eu acho que a gente não chegou nesse momento ainda. Hã? Não, acredito, Lavínia, mas não de forma rotineira. Você sabe disso. Os ciclos de avaliação nossos... Não, mais que isso. O nosso orçamento... como é que é feito o nosso orçamento? Como é que é o meu orçamento todo ano? Meu orçamento todo ano é a replicação do orçamento anterior. Eu não paro e analiso. Uma empresa privada vai pegar, vai ver que programa que está dando certo, que programa que não está dando certo. Eu tenho 5 anos que esse programa não dá certo, vou descontinuar para abrir espaço para outro programa. A gente não faz isso. Não existe a possibilidade de eu terminar uma política pública que está rodando, principalmente para um determinado segmento, porque o segmento vai tirar, vai chorar, não descontinua. Mesmo as evidências que a gente... Rota 2030. Setor automotivo foi super discutido no último ano, evidências do Banco Mundial, de todos os lados, mas o setor automotivo pressiona o Congresso, as coisas acabam andando. Se a gente melhora a avaliação disso, faz um ciclo de avaliação de fato, para mostrar, cara, todo orçamento, eu tenho que avaliar melhor, pelo menos uma porcentagem dos programas, eu acho que essa é a lógica, tá? O IPEA faz avaliação, você, BNDES faz avaliação, mas não faz parte da nossa decisão de orçamento. A gente precisa colocar isso no nosso orçamento, tá? Essa é a lógica. Por fim, reforma previdenciária, deputado, sistema, repartição e capitalização, como ter maior consciência. A gente está num momento, que, obviamente, concordo, né, que a gente tem que... A capitalização acho que é o futuro, as pessoas entenderem que são responsáveis pelo seu futuro. A gente não tem essa noção também que, de novo, nos Estados Unidos, aqui, as pessoas têm mais a noção de que precisam poupar para o seu futuro. No momento que a gente não pode fazer uma migração abrupta para o sistema, porque senão eu perco a financiabilidade do sistema atual. Então a intenção por isso a intenção de ter uma economia de 1 trilhão, para que eu possa ter espaço para incentivar as pessoas a migrarem, né? Eu sou um exemplo que eu já migrei, eu abri mão de todos os meus direitos naturais de igualdade, qualidade, paridade, e já abri mão da minha aposentadoria lá no final da vida, para não ficar com o mesmo salário para o resto da vida. Eu migrei para a capitalização. Mas tem algumas regras de incentivo até para os servidores fazerem isso nesse momento. Se muitos migrarem, também desequilibra. Então, esse é o momento, tá? Mas o primeiro ponto da estratégia da reforma da Previdência é aprová-la com essa potência, com uma potência de 1 trilhão. Com isso, a gente consegue trabalhar na capitalização. Aí a gente vai trabalhar nos detalhes. A gente pensou até em fazer as duas coisas juntas, mas é embolar muito o debate, né? As pessoas entenderem que é importante abrir o espaço, temos possibilidade de oferecer para a sociedade uma possibilidade de transferência, agora a gente vai conversar com o Congresso como é que vai ser esse sistema de capitalização. Mas acho que culturalmente a gente já tem que começar a disseminar, né? Que as pessoas já podem ir migrando. Funcionário público já entra em outra lógica a partir de agora. Então, é a cultura e é esse o desejo do ministro. O ministro não quer só pensar na reforma da Previdência, ele quer, de fato, fazer com que as pessoas se preocupem em poupar para que o país gere poupança e essa poupança gere crescimento. Tá? Secretário, muito obrigado, pela atenção. Obrigado. Agradeço também a pergunta de todos. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o keynote, nosso tempo está curto, mas muito obrigado novamente pela atenção. Obrigado.